Você sabe que nós estamos começando o mês de setembro, mês da Bíblia aqui na Igreja do Brasil. E durante todo esse mês nós preparamos encontros para diálogo e para conhecermos mais a fundo a palavra de Deus. E para aprofundarmos nesse diálogo, eu recebo o bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom André Vital Félix da Silva. Boa tarde, Dom André, sua bênção, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Caísa, boa tarde aí a todo mundo que está aí conosco, né, neste momento do seu programa. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez. No ano passado também estivemos por aqui falando um pouco sobre a Bíblia, motivados pelo mês da Bíblia, e este ano também tenho essa alegria, né, e acolho com muita satisfação esse convite a me dirigir. Dom André, eu começo perguntando o seguinte: por que aqui no Brasil a gente adquiriu esse costume? A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas é sempre bom a gente relembrar. Por que no Brasil se adotou essa tradição de olhar para o mês de setembro como o mês da Bíblia? Antes de tudo, começou com o Dia da Bíblia, né? Que também em outros países, né? No dia 30 de setembro, no calendário litúrgico, nós celebramos o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo foi um monge, né? Ele dedicou a sua vida, praticamente com muita austeridade, ao estudo da Bíblia, dedicou sangue e suor para um grande contributo para toda a igreja, que foi a tradução da Bíblia, das línguas antigas, para uma língua que facilitasse a leitura, né, no seu tempo, que era justamente o latim. Então, São Jerônimo ele prestou esse grande serviço à igreja e, por isso, se tornou uma espécie de ícone, né, do estudioso da Bíblia. E, portanto, o dia de São Jerônimo também é o dia da Bíblia, o dia do biblista. E aqui no Brasil, especificamente, há 50 anos, por isso que este ano é um ano também comemorativo, por uma iniciativa de algumas irmãs paulinas, com algumas outras pessoas que já faziam um trabalho nesse campo da reflexão bíblica, por ocasião da celebração dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, esta equipe organizou uma verdadeira campanha, um movimento assim, bem intenso, né, para que, de fato, fosse ressaltada a importância, né, do conhecimento da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Então, se organizou, naquele momento, há 50 anos, alguns eventos foram organizados para essa celebração. E foi uma ideia tão inspiradora e inspirada que, com muita facilidade, também foi se expandindo. E, aos poucos, se tornou, né, aqui no Brasil, não apenas o dia da Bíblia, não só a semana da Bíblia, mas o mês da Bíblia, né? E desde já alguns anos que nós temos celebrado no mês de setembro, né, o mês da Bíblia, né? Mas, como eu disse, né, com essa história, né, de um desenvolvimento, né, desde o dia da Bíblia, né, a celebração litúrgica de São Jerônimo, até esse evento e dali uma expansão muito grande. Dom André, mais uma vez eu quero manifestar minha alegria de tê-lo conosco, viu? Nos ajudando a crescer na fé. E quando a gente pensa na celebração dos 50 anos do mês da Bíblia, fala um pouquinho para a gente qual que é a importância de nós vivermos com profundidade essa celebração. Nós não estamos lembrando apenas uma data, não é? Todas as comemorações que nós fazemos no âmbito, sobretudo, da celebração litúrgica, não é para recordar apenas alguns acontecimentos, né, que se situam lá no passado, mas a perspectiva é de retomar toda a história. Então, é um longo período, 50 anos, e durante todo este tempo, a riqueza, né, que nós podemos reconhecer que está presente nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos grupos, nas pastorais. E aí, dito assim de uma forma simples, né, eu diria que esses 50 anos, eles são marcados por uma evolução
né, vamos chamar assim, um crescimento, né, um desenvolvimento, né, daquilo que sempre existiu, né? Ou seja, a palavra de Deus nunca esteve ausente no seio da igreja, na missão da igreja. Mas, de forma didática, nós precisamos também de alguns recursos, né, para que nos ajudem a tomar consciência dessa importância. Então, antes do Concílio, né, Vaticano II, e aí já estamos muito mais do que 50 anos, né, incentivados pelo próprio magistério, né, temos aí grandes papas como Pio XII, enfim, o tempo é curto, não dá para fazer dar essa informação, mas já havia, né, um movimento bíblico, né, muito intenso. E com o Vaticano II, então nós temos um impulso maior com um documento que se chama Dei Verbo, né, a palavra de Deus, que incentiva justamente a leitura, ao estudo, a expansão, né, do conhecimento da palavra de Deus. E ali naquele contexto, né, do Vaticano II, que se começa o que se poderíamos dizer de um movimento bíblico para uma pastoral bíblica. E ali surgem as escolas bíblicas, os círculos bíblicos, enfim, tudo isso que nós conhecemos até por experiência. Porém, nesse movimento, né, nesse crescendo, nós passamos de uma pastoral bíblica que, diríamos, está um tanto restrita a grupos, né, ou a determinadas iniciativas muito pontuais, agora para uma animação bíblica da pastoral. E a CNBB tem insistido muito nisso. Por quê? Porque, considerando que a Bíblia, né, e aqui a palavra de Deus, ela tem uma centralidade na nossa vida, na vida da igreja, então ela não pode ser presente ou dar uma certa atenção à palavra de Deus apenas em alguns momentos, ou em algumas circunstâncias, ou em alguns grupos. Mas é a palavra de Deus que anima toda a nossa vida cristã e, naturalmente, a nossa missão. E, portanto, né, se passa de um movimento bíblico, de uma pastoral bíblica, para uma animação bíblica da pastoral. Então, todos nós somos atingidos e todos nós somos envolvidos. André, e, portanto, nos recorda essa história, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter acesso à Bíblia, e antigamente era mais difícil, hoje já é mais fácil, né? Difícil encontrar uma casa que às vezes não tem uma Bíblia. Acho que a igreja já tem se esforçado muito para a gente ter acesso a esse livro sagrado. Mas quando a gente observa assim, o livro já pronto, né? Condensado, e ao acesso de nossas mãos, às vezes a gente não faz ideia de como foi trabalhoso e quanto tempo se demorou para se configurar esse livro que a gente tem e professa a fé sobre ele, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa formação daquilo que nós chamamos da Bíblia Sagrada. Pois é, né? Então, a gente poderia até comparar, né, esse exemplo aí que você acabou de dar, né, de toda uma história, né, para que se chegasse à Escritura como nós temos hoje. Podemos pensar o pão, né? Quando a gente está à mesa, né, comendo o pão, né, parece algo assim, entre aspas, tão mágico, né? Parece que aquilo ali surgiu quase do nada, né? Mas quando a gente pensa que para chegar, né, ao pão, né, houve todo um longo percurso, né, desde a plantação do trigo e de tantas outras coisas, a colheita, né, enfim. Então, assim também é a Sagrada Escritura, quando nós pensamos o livro, porque a palavra de Deus transcende a materialidade da Escritura. Por quê? Porque a palavra de Deus é, antes de tudo, o que Deus realiza, né, a sua palavra, que tem força desde a criação. Então, quando Deus cria, que é a primeira coisa que nós encontramos na Sagrada Escritura, a primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, é justamente a criação. Então, antes mesmo do livro, nós já temos a palavra de Deus aí comunicada, né, pela ação de Deus. Então, dizemos que, no primeiro momento, Deus se comunica através daquilo que Ele faz, daquilo que Ele cria. E aí nós temos tanto
né, os elementos de tudo aquilo que nós chamamos a criação, chegando ao ponto máximo a criação do ser humano, como também a vida, o dinamismo que é a história. Portanto, a história também é o palco onde a palavra de Deus ela é comunicada. Então, no primeiro momento, nós temos uma tradição que chamamos de tradição oral, onde os acontecimentos eles são transmitidos, mas não existe ainda um registro escrito. Depois nós temos a fase do registro escrito, vai ali com uma consistência muito grande, porque aí nos chega o livro. E, portanto, essa tradição escrita. Mas quando nós pensamos, por exemplo, o Novo Testamento, 2000 anos. 2000 anos que o Novo Testamento foi escrito. E coloquemos mais, pelo menos 1000 anos antes para o Antigo Testamento. E os acontecimentos que também são relatados também transcendem, não é, essa escala cronológica que nós lembramos agora. Então, em poucas palavras, né, nós diríamos que o livro que nós temos hoje, aí, o Padre Wellington lembrou muito bem, né? Temos um grande e fácil acesso à Escritura. Esse livro, ele é fruto, né, de uma longa história, não apenas da tipografia, não só da imprensa, mas dos pergaminhos, né, dos escritos antigos e assim por diante, né, dos papiros. Então, isso é fruto de uma longa história, né, como a gente lembrava e comparava como o pão, né, que não é simplesmente aquele que a gente vê em cima da nossa mesa e que comemos de forma tão fácil, mas que vem já lá desde a semente, o grão que é lançado na terra e todo o cuidado que se tem ao longo da sua história. Então, no primeiro momento, os acontecimentos. Esses acontecimentos são transmitidos, né? E à medida que são transmitidos, eles se tornam também uma luz para compreender aquele momento onde os acontecimentos são transmitidos. E depois se chega a esse momento do registro material, que é a Escritura, como nós dizemos de forma mais restrita. Então, é esse percurso, né? Claro que é muito complexo, mas pelo menos nessas grandes linhas a gente pode compreender como esse livro que hoje nós temos na nossa estante, nós temos com tanta facilidade, ele é de fato precioso, porque para que se chegasse a ele, muito sangue, muito suor, muito trabalho, muita história, tudo isso teve que acontecer. Dom André, e diante de um livro, né, que é a Bíblia, repleto de tanta história, como o senhor já disse, tanta experiência com Deus, a gente não deve ler de qualquer forma, não, né, Dom André? Não é de qualquer maneira que a gente pega a palavra de Deus e vai querer ter o contato. O que o senhor aconselharia? Tem que ter uma preparação? Como que a gente deve ler a palavra de Deus? O que se tem falado muito, né, nessas últimas décadas, recuperando já uma tradição muito antiga da leitura da Bíblia, é a leitura orante, né? Ou dita numa expressão um pouco mais clássica, Lectio Divina. Então, essa leitura orante da Bíblia, de fato, nos ajuda não a nos aproximarmos simplesmente de um livro, como uma literatura, mas nos aproximarmos de um livro que nos ajuda a ouvir Deus falar. Então, a Sagrada Escritura deve nos ajudar a conhecer a vontade de Deus, e isso acontece justamente quando nos colocamos numa disposição de docilidade, de humildade, para, numa leitura, no espírito também de oração, podermos alcançar este nível. Então, essa Lectio Divina, a leitura orante, assim, didaticamente, como ela é apresentada, ela tem 4 passos, né? Que geralmente são chamados de 4 degraus. Mas isso é um esquema didático, né? Uhum. Não podemos ficar enquadrados, né? Assim, aprisionados a isso, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzindo também nessa leitura. Então, o primeiro passo, lemos para responder a pergunta que está escrita. O segundo passo, começamos a ter uma atitude um tanto mais ativa, reflexiva, então a meditação. Então, tentamos responder a pergunta: o que diz a mim, o que diz a nós, a comunidade, este trecho bíblico? E quando estabelecemos esse diálogo, então sentimos também necessidade de dizer algo
socorridos, evidentemente, pelo Espírito. Então vem a oração, que é o terceiro momento, e a oração, né, que faz com que a gente cresça na comunhão com Deus, vamos percebendo os apelos de Deus. Então mergulhamos cada vez mais na realidade para o agir, né, para que essa palavra, de fato, ela transforme a nossa vida, o que nós chamamos de contemplação. Então seria no quarto momento o que devo fazer, como devo viver e assim por diante. É interessante, doutor André, porque o senhor falando, me vinha, por exemplo, a pergunta ou o questionamento, antes da gente conhecer a palavra de Deus, hoje a gente já tem mais intimidade, a gente já compreende essa realidade da inspiração, da interpretação, da forma como a igreja nos orienta a partir dos próprios documentos do magistério. Mas eu perguntaria qual atitude que uma pessoa deveria ter, até aproveitando o tempo do mês da Bíblia, qual atitude que eu devo adotar para fazer esse meu mergulho, né? Esse meu, digamos assim, essa minha experiência com a Bíblia, porque as atitudes, às vezes, elas, como o senhor já disse, né, da própria leitura, dos formas de leitura, elas já estão dispostas como métodos, né? Mas e a pessoa? Qual é aquela melhor disposição interior que ela deve ter para com a Bíblia? E aqui eu abro um parênteses, porque algumas pessoas têm receio, né? Tem pessoas que têm medo, por exemplo, medo. Eu conheci na minha infância gente que tinha medo de ler o Apocalipse. Né? Medo de ler o Apocalipse. Ou ainda medo de, às vezes, naquela leitura que faziam meio sorteada, que eu acho que não é a melhor, né? No início do dia, tirar uma conclusão equivocada para a própria vida, né? Justamente, né? Ainda bem que o Apocalipse é o último livro, né? Último, é mesmo. Aí, antes de a gente ter medo, né, já vai fazer outras experiências, né? Experiências muito positivas do amor de Deus, e até que abre a nossa perspectiva para ler de forma mais adequada até aquilo que aparentemente pode nos dar medo, né? Como você lembrava muito bem a questão do Apocalipse, que não é um livro de medo, mas pelo contrário, é um livro de muita coragem, né? Mas eu diria assim, em relação a essa atitude fundamental, e aí eu gostaria de utilizar uma expressão tão simples, né? Que quando era criança, escutava até na igreja que havia um canto que dizia isso, que a Bíblia é a carta de amor que Deus nos enviou. E nos enviou através do seu Filho. Pode ser uma linguagem muito infantil, mas de fato, o que é uma carta de amor? É uma comunicação de um grande bem que se faz e se quer ao outro. Então nós devemos ler a Sagrada Escritura, mesmo considerando toda a sua complexidade, né? Não vamos ser ingênuos, mas com esse princípio. É o Deus que nos ama e quer nos falar. E quer nos falar justamente das provas desse seu amor. Ele quer nos falar justamente a partir de sinais concretos de que de fato ele nos ama. Então, eu acho assim, muito significativo que quando a gente abre a Bíblia, a primeira coisa que a gente encontra é um Deus que cria, né? E esse criar de Deus, de fato, é um grande testemunho de que ele quer estabelecer comunhão. Ele cria, e sobretudo o ser humano, para estabelecer com ele uma comunhão. E a gente só estabelece comunhão com quem ama, né? Com quem a gente não ama nem simpatiza, a tendência é afastar-se. Enquanto que Deus não. Deus nos cria para vivermos na comunhão com Ele. Então, eu acredito que essa primeira atitude, não é uma atitude de quem ama porque faz a experiência de ser amado. Então, se a gente não tem disposição de conversar com alguém, isso pode, né, ser um sinal de falta de interesse, ou porque aquela pessoa não nos chama a atenção, ou porque não temos uma experiência de ser acolhido por ela e, consequentemente, também temos a dificuldade de acolher. Mas quando nós sentimos o desejo, né, de conversar, de estar juntos, né, de estabelecer, de fato, uma amizade, então essa é a atitude fundamental para nós lermos a Bíblia, né? Isto é, porque eu leio a Bíblia
que aí é mais do que ler a Bíblia, porque eu quero que Deus me fale, porque eu quero ouvir Deus falando, porque eu tenho essa consciência, essa convicção. Ele me ama e tudo aquilo que ele vai me dizer será para o meu bem. Às vezes a gente pode até escutar coisas que não sejam agradáveis, né? Sejam maneiras, né, de chamar a nossa atenção, de dizer que nós precisamos mudar, né, que é o apelo que Jesus também faz no Evangelho, convertei-vos, mas a convicção fundamental é que ele nos ama e, portanto, quer o nosso bem, mesmo se às vezes precisa puxar as nossas orelhas. Perfeito. Ô, Dom André, por que este ano o mês da Bíblia é dedicado ao estudo da Carta aos Gálatas? Pois bem, então, nós temos ao longo desses 50 anos, né, uma série de critérios, de motivações para escolher os temas do mês da Bíblia. Desde algum tempo já que foi assumido pela CNBB. A CNBB tem as várias comissões episcopais, né, pastorais, também tem essa comissão da animação bíblico-catequética, e ali se discute, né, considerando, não é, a conjuntura, considerando também um pouco da relação entre, não é, um tema com outro, se relaciona também com os outros momentos, né, como campanha da fraternidade, como mês missionário, enfim, tem um pouco essa sintonização. E aí há um grupo de reflexão bíblica, né, que assessora justamente essa comissão episcopal, pastoral da animação bíblico-catequética, e se definiu este livro, né? A gente chama o livro que é a Carta aos Gálatas. E geralmente nós temos um livro, ou pode ser, né, um livro profético, pode ser um livro do Antigo Testamento, ou uma carta, enfim, né, como a gente sabe. Então tem o livro e geralmente se destaca, né, algum pensamento, algum versículo que serve de uma chave de leitura. Então por isso que este ano nós temos a Carta aos Gálatas, mas o versículo destacado é justamente onde nós encontramos: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, é a chave de leitura para nós podermos adentrar na carta. Nós não fazemos assim uma leitura pinçada, né? Assim, pegou um versículo e pronto, não. Mas esse versículo, naturalmente, né, é embasado nos estudos e, né, nessa equipe, né, que tem muita autoridade no conhecimento. Então, se escolhe geralmente algo que nos ajude a ter a visão, né, mais aprofundada de todo o livro, né, que neste caso, neste ano, da Carta aos Filipenses. Então, a Carta aos Gálatas. Então, esse versículo, né, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, ele faz parte de um texto um pouco mais amplo, e aí vai do capítulo 3º, do versículo 26 ao versículo 28, que é chamado o hino batismal. E certamente este mês nós vamos escutar muito, né? Quem sabe vamos até tê-lo decorado, né, no nosso coração e na nossa mente. Mas esse texto diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois quantos de vós fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então vejam que, de fato, é uma palavra de um grande significado, de um grande alcance, porque nos provoca a recuperar na nossa mente e no nosso compromisso aquilo que é o próprio Evangelho de Jesus, que veio para derrubar as barreiras, que veio fazer de nós um só povo, e a igreja justamente o corpo de Cristo, com essa diversidade de membros, com essa beleza, essa riqueza de carismas e assim por diante. Porém, somos todos chamados a viver nesta realidade da graça de Deus, que é a unidade. Então, nós diríamos que na Carta aos Gálatas, o tema central é a liberdade em Cristo. E é essa liberdade em Cristo que se torna o fundamento da igualdade. Porque se afirma que somos todos iguais, somos todos irmãos.
E por que somos todos irmãos? Porque fomos mergulhados pelo batismo em Cristo Jesus. E durante esse mês de setembro, Dom André, eu espero que a gente possa ir conhecendo um pouco mais do texto, da carta aos Gálatas, e deixando também o convite para quem está em casa pegar a sua Bíblia, tirar aquela poeira e não deixá-la só como um objeto ali no seu altar, no seu lugar de oração, mas utilizá-la mesmo para conhecer do texto, né? Sim, vamos ter a oportunidade, né, se Deus quiser, nos nossos próximos encontros, de mergulhar, né, no texto. Hoje fazemos assim uma pequena introdução, né, um aperitivo, né? Espero que de fato a gente aguce, né, o apetite, né? Mas a gente até sugere, né, que não se espere, né, o próximo encontro, né, que se leia. Às vezes até na sala de aula, quando se estudava um livro bíblico, né, os alunos perguntavam: é para ler o quê? Eu disse: um livro. Não, mas para um livro. Pronto, é o livro, né? Não vamos ficar assim tão mesquinhos, né? Qual é o capítulo, qual é o versículo da próxima vez? Não, vamos ler. Já terminei, leia de novo. E assim por diante, né? Como alimentar-se, né? Ninguém pode dizer que não vai comer mais porque já comeu 3 vezes no dia, né? Está esperando outro dia para comer mais ainda. É isso mesmo. Dom André, muito obrigado, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tá bem, agradeço aí, Padre Hélio, Caísa, um grande abraço, bom trabalho e até a próxima oportunidade. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Amém, muito obrigado. Nós tivemos então a oportunidade de conversar com Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, lá no Ceará, que durante esse mês vai nos ajudar a mergulhar no conhecimento desta realidade que nos é proposta para a meditação no mês da Bíblia, da Palavra de Deus, que é a Carta aos Gálatas.